Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Vou ler mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Muitas vezes nós chegamos aqui, Pai, com uma expectativa, mas o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Então, Pai, fala conosco de uma maneira no nosso íntimo profundo, Pai. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode se assentar, em nome de Jesus. E hoje, o tema dessa palavra é discernindo o tempo e o propósito de Deus. Amém? Discernindo o tempo e o propósito de Deus. Nós vivemos num mundo, hoje, um mundo um pouco acelerado, assim, né? Um mundo caótico. A gente não tem tempo, muitas vezes, de fazer nada. Onde a espera parece perda de tempo. Tem muita gente que acha que quando está esperando, está perdendo tempo já. Esperar é uma perda de tempo. Mas a Bíblia nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo, um momento certo para cada coisa, cada atividade que acontece debaixo do céu. E o desafio não é apenas entender que Deus tem um tempo para cada coisa, mas discernir e viver corretamente em cada estação da nossa vida. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu tinha preparado uns slides, obviamente eu esqueci de deixar pronto ali. Mas, então, no nosso tópico 1, aqui no comecinho do versículo, ele fala algo que já, de uma certa forma, nos confronta, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Tinha um tempo na nossa igreja que parece que todo mundo que ia pregar só falava disso. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Aí, ó, que bonitinho. Agora abriu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só não está funcionando aqui. Agora está. Então, tudo tem o seu tempo. E nós vamos começar falando sobre a soberania de Deus sobre os processos. Nós, na nossa vida, a gente passa por vários processos, né? Por várias estações. E Deus é o Senhor do tempo. E é Ele que estabelece os ciclos da nossa vida. Assim como num campo. Imagina lá, há um tempo, né? Tem o tempo que antes da colheita, né? Tem alguns processos antes. O primeiro processo, você tem que arar a terra. Tem até aquela cena famosa, né? Que Jesus, em The Chosen, lá pede pro pessoal, ara esse campo aqui. Se eles soubessem para que eles não tinham arado, não. E arar a terra aqui está falando sobre preparação. E muitas vezes nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós antes da preparação. A gente quer colher antes de plantar. A gente fala assim, por que eu não estou colhendo? Ele, poxa, não vai começar a plantar não, meu filho? Há um tempo. E esse tempo de preparação é muito importante. Assim como aquela pessoa que quer colher, primeiro ele vai lá, ele prepara a terra. E aqui para nós é se preparar. Muitas vezes você quer colher algo na sua profissão que você não plantou. Você quer colher algo na sua vida pessoal que você não plantou. E muitas vezes você não entende. Você fica ali questionando Deus. Senhor, mas eu não estou conseguindo colher. Ele fala, minha filha, eu tenho que plantar primeiro. Então o primeiro passo é arar a terra. Tem que preparar a terra. Segundo,
Você preparou a terra, aí você começa a plantar as sementes. E aqui isso pode simbolizar, sabe o quê? Um projeto, um sonho. Você preparou a terra, você arou a terra, aí você começou a colocar as sementes ali. As sementes são os nossos sonhos. E essas sementes, muitas vezes você deixa por onde você passa, pelos contatos que você tem com as pessoas. E é tudo um tempo, é um processo. Plantou, você arou a terra ali, plantou as sementes, já vai colher, é assim na natureza? Foi lá, tem gente que é assim, né? Planta, aí todo dia ele vai lá. Uma vez eu plantei um pezinho de feijão na escola, todo mundo acho que fez esse trabalho na escola. Meu, todo dia eu ia lá, e olha que feijão é rapidão, né? Você colocou, demorou, sei lá, 2, 3 dias, mas é a agonia de você ver se vai germinar ou não. Tem gente que, se possível, ele até tira a semente. Peraí, deixa eu tirar a terra para ver se já começou a brotar. Não. Arou a terra, plantou as sementes, começa a regar e cuidar. E isso muitas vezes quer dizer, sabe o quê? É a perseverança, é o trabalho constante. E nesse processo você não pode ir lá e regar um dia. Plantou a semente, vai lá, regou. Volto daqui 3 meses para colher, tá? Não é assim não. É todo dia. É todo dia para ver se a terra está, né, ali. Eu não entendo muito sobre plantação, mas enfim. Você tem que ver se a terra está bem cuidada, se você vai ter que colocar mais adubo, se você tem que colocar água, deve ter isso, né? Provavelmente você tem que regar tantas vezes por dia. E aí deixa eu te perguntar, você tem sonhos? Você já arou a terra? Você já plantou sementes? Mas você está arando-a? Você está ali regando todos os dias os seus sonhos? Você é aquela pessoa que molha um dia e fala, olha, eu volto daqui na temporada da colheita. Não é assim. Não é assim. Regar é cuidar. Perseverança, trabalho constante. Não é um dia. Vou lá, rego um dia, no outro é a colheita. Não. E aí depois de todo esse processo, né? Você arou a terra, colocou as sementes, teve um trabalho ali diário de regar, cuidar. Aí vem a parte da colheita. E deixa eu te falar, a colheita às vezes é o momento que dura menos tempo às vezes. Pelo menos na natureza é assim, né? Você teve todo esse processo, colheu, acabou a sua vida? O que acontece depois disso? Você passa por todo o processo de novo. Você ara até todo o processo de novo. Ei, deixa eu te falar. Talvez você já viveu um sonho na sua vida e você está vivendo disso aí, contando as suas histórias. Nada contra, eu também conto. Contar as nossas histórias é muito bom. Mas está regando coisa nova? Você começou o processo de novo para viver coisas novas? Ou você está sempre aí, nossa... Tem amigos que, eu não quero citar nome, mas eu tenho amigos que é assim, né? Que tipo, não, em 1990 eu estava fazendo tal coisa. Legal. E o que você está fazendo agora? Aí ele, em 1990 eu estava... Irmão, Deus está falando para eu te falar que é tempo de você arar a terra. É novos sonhos. Deus quer plantar novos sonhos no seu coração. Mas depende de você. Você quer ficar contando vantagens de uma colheita que já passou? Você quer ficar vivendo aqueles mesmos sonhos? Deus está te chamando para hoje, olha, eu tenho algo novo para você.
Eu acho que você não entendeu isso. Deus está te falando que tem algo novo para você. Glória a Deus, meu irmão. Deus tem algo novo para você. Mas só que Ele também pede para eu te dizer, sabe o quê? Eu não sei qual estágio que você está. Se você está arando a terra, se você está plantando as sementes, se você está na fase de cuidar ali, de regar, de ter um cuidado com isso, se você está na colheita. Se você está na colheita, glória a Deus. Quando a gente colhe bastante fruto, o que a gente faz? Come tudo sozinho? A gente divide com todo mundo. Você está vivendo um tempo de bênção na sua vida? Divide com as pessoas. E muitas vezes dividir, as pessoas pensam que é somente... Infelizmente nós estamos vivendo uma época que tudo é relacionado a dinheiro. Muitas vezes dividir com outro é só você... Olha, Deus tem me abençoado. Quando você fala isso para alguém, a pessoa se enche de esperança. Ela fala, meu, minha hora vai chegar também. Deus não tem filhos prediletos, né? Apesar que Deus tem filhos dedicados, né? Aquele filho bom que está sempre ali. Ó, mãe, você precisa de ajuda? Ó, mãe, quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? A tendência é que a mãe, né? Na hora de pensar, né? Eu vou abençoar quem? Os obedientes levam uma certa vantagem. Amém? Então, nós temos uma limitação em relação a isso, que é reconhecer que não controlamos todas as variáveis. Quando uma pessoa planta algo, ela não tem o controle de quanto ela vai colher. Dá para ela prever isso? Apesar, né, hoje em dia nós temos uma série de técnicas modernas que dá, mas se Deus decidir que não vai? Meu irmão, se Deus decidir, pode ter toda a técnica do mundo. Não vai. Porque a porta que Ele fecha não abre. Então, nós não temos esse controle. Nós não temos o controle das variáveis. Mas deixa eu te falar. Deus tem o controle das variáveis. Deus sabe todos os caminhos que Ele vai fazer para que você seja abençoado. Discernir a estação nos ajuda a agir de forma sábia, evitando frustrações. Você tem que discernir o tempo de cada coisa, que é o que esse texto aqui na continuação dele fala, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, a gente tem que estar muito atento para discernir o tempo de cada coisa. E aqui, a Bíblia fala algo interessante, que há tempo para todo o propósito. Todo o propósito, para toda atividade. Há um tempo. O significado de propósito, no hebraico, pode significar atividade ou acontecimento. Enfatiza a adequação da ação ao momento. A cada momento, você tem que ter não é que você vai mudar o seu comportamento, mas a cada acontecimento que acontece na sua vida, você tem que ter uma reação específica. Um exemplo bobo. Dá para você viver o dia mais feliz da sua vida num velório? Acho que não, né? É meio estranho. Mas também dá para você chorar o tempo todo numa festa? Nós precisamos entender o tempo e o propósito de cada coisa. Então, sob a perspectiva divina, Deus faz tudo formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tanto o tempo bom quanto o tempo difícil tem valor. Tem um valor de formação em você. E olha, deixa eu te falar, eu acho que às vezes até o tempo difícil te ensina mais do que o tempo bom. Porque a Bíblia fala isso, né? Que há muito mais coisas para se pensar num velório, às vezes, do que numa festa. Então, o tempo difícil, por si só, não é ruim.
ele te traz várias lições, né? E quais aplicações práticas aqui? Nem todo não de Deus é definitivo. Às vezes, é apenas ainda não é o tempo. Tem coisas que ainda não é o tempo na sua vida. Por exemplo, aqui hoje tem o Joaquim aqui. Quantos anos o Joaquim tem? 8 anos. Por exemplo, o Joaquim está no tempo de casar, por exemplo? Não. Sim ou não? É óbvio isso. Então Deus arrumaria uma esposa para ele agora? Não, porque não é o tempo. Quer dizer que nunca Deus vai arrumar uma esposa para ele? Não. No tempo oportuno Deus vai arrumar. E talvez, muitas vezes Deus está te falando não para algo agora, que às vezes você fica chateado, que você até questiona Deus. Mas será que esse não de Deus não é o exemplo do Joaquim ainda na sua vida? Às vezes você quer viver algo que ainda não é o tempo. Muitas vezes, por exemplo, a gente fala muito sobre coisas materiais às vezes, né? Mas, por exemplo, daria para dar uma Ferrari para uma criança? Não, não faria sentido. Então nós temos que discernir o tempo que Deus está trabalhando na nossa vida. Por quê? Tudo que Deus faz tem um propósito. Esperar pelo tempo de Deus não é inatividade, mas agir no momento certo. Deixa eu te falar, fica atento a tudo que Deus está fazendo, a todas as palavras que saem do altar, as coisas que Deus tem te falado no pessoal, porque no momento oportuno tudo vai se encaixar. As coisas de Deus é tão maravilhosa que Deus vai fazendo, você não vê, aí quando acontece é tudo, nossa, aconteceu. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui. Nossa igreja passou por um tempo, né, que esse tempo de mudança. Meu irmão, a gente procurava prédio todo dia. Não achava. E aí chegou um tempo que a gente tinha que sair do outro prédio de qualquer jeito. Tinha que sair de lá. Aí um dia, eu e os pastores, nós estávamos conversando, os pastores, a Silvia também, pastor Carlos, pastor Edivani, e a gente falou, ó, vamos orar para ver se Deus manda. Que agora realmente chegou o momento da gente sair desse prédio. É o momento. A gente orou num dia. Minha mãe vai no outro dia de manhã em casa. Você viu que aquele prédio ali, o salão do Guima tá alugando? Falei, sério? Sério? Aí para ajudar, o Guima naquela época estudava, fazia aula comigo. Aí eu liguei para ele na era, eu falei, "Ó, aquele prédio que era o negócio de gesso tá alugando?" Ele falou, ele saiu. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho interesse. Eu vim aqui em 15 minutos e resolveu. À noite quase a gente mudou. À noite ou, sei lá, alguns dias depois. Por quê? Porque é um tempo. E o tempo de Deus é assim. Não adianta você querer apressar. Porque Deus não faz aquilo que não está no tempo. Senhor, mas eu quero agora. Não está no tempo. É no meu tempo. E talvez Deus esteja te falando isso hoje. É no meu tempo. Senhor, mas eu quero agora. É no meu tempo. Senhor, mas eu não quero esperar. Vai esperar em dobro agora. Os nossos pais faziam isso com a gente, meu irmão. É no tempo de Deus. Mas isso também não quer dizer que enquanto você espera, você pode fazer coisas que vão de encontro ao seu propósito. Ah, eu quero ter uma empresa. Enquanto Deus ainda não falou sim, você não pode se preparar? Você não pode evoluir? Você não pode fazer curso? Você não pode fazer um network? Você não pode? Mas aí não, você está ali. Senhor,
Me ajuda. Aí Deus, mas você não tem capacitação ainda, filho. Se eu te der uma empresa agora, você vai falir ela em 6 meses. Então tem que se preparar. A vida é assim. A vida é madrasta. A vida é madrasta, não tem dó. Só quem tem dó é mãe e pai. Madrasta, esquece. Enquanto você espera, você pode ter obediência no presente para preparar a colheita. Amém? E aqui no texto, ele fala algo interessante, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que isso quer dizer? Aqui ele está falando do contexto terreno. É debaixo do céu, não é na terra, lá no céu. É debaixo do céu, é aqui na terra mesmo. Enquanto vivemos nesse mundo com suas limitações e oportunidades. Você está aqui, você está negociando todo dia. Você está lidando com pessoas todo dia. É o tempo presente, é o agora. É nesse tempo que nós fazemos escolhas. E como viver debaixo do céu? Essa é a pergunta, né? Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a viver aqui debaixo do céu. Então, como que eu posso viver? Invista no propósito de Deus para a sua vida hoje. Tem gente que às vezes está 30 anos na igreja e ainda não sabe o propósito de Deus para a vida dele. Tem gente que vive só pensando nisso o tempo todo. Meu irmão, sai trabalhando, a Bíblia já falou. Você é solteiro? Gasta a sua vida no Senhor, a Bíblia já fala. Aí Deus já falou isso. Ó, você é solteiro? Gasta a sua vida por mim. Aí a pessoa que chega na igreja diz, Senhor, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer na obra? Eu até esqueci, eu até parei no tempo ali dos Israélitas. Irmão, deixa eu colocar aqui. Eu esqueci, Igor. Pronto. Então você pode viver para as coisas do Senhor. Quer uma outra coisa que você pode fazer debaixo do céu? Quem gostaria de viver? Olha, isso aqui é uma chave tão preciosa. Quem gostaria de viver com mais celeridade aquilo que Deus tem para a sua vida? Quem gostaria disso? Você gostaria de falar, Senhor, eu quero acelerar no Senhor o processo na minha vida? Quem gostaria disso? Eu vou te dar a chave. Enquanto você espera, evite a todo o custo murmurar. Senhor, eu estou frustrado, eu estou desanimado. Aguenta firme, meu irmão. Não murmura. Quando as coisas não saem como você sonhou, não murmura. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos teólogos falam que o trajeto para eles chegarem do Egito para a Terra Prometida levava, em média, ali de 11 a 20 dias. É muito ou pouco? 11 a 20 dias para chegar na Terra Prometida. Quem acha muito? É muito ou é pouco? É muito? Você acha muito? Quem acha muito? Quem acha pouco, levanta a mão. Agora, você acha muito 11 dias, ou 20, ou 40 anos? O que levou eles a se esperarem há 40 anos? A murmuração. Teve pessoas, ó, eles eram escravos, condições terríveis. O Senhor tira eles da escravidão. Aí, num determinado ponto da palavra, eles falam assim: pelo menos lá no Egito a gente tinha carne para comer. Imagina, você é escravo, chicote cantando bonito no seu lombo, e você vira para o Senhor que te tirou da escravidão e fala:
Pelo menos lá no Egito a gente comia carne. Mas pelo menos o Senhor quase entupiu ele de tanto comer carne. Lembra das codornizes? Que começou a aparecer codorniz no deserto e eles ficaram até enjoados de carne. Então, meu irmão, você quer viver algo extraordinário na sua vida? Não murmure. A murmuração pode transformar uma bênção de 11 dias para 40 anos. Imagina. Vou dar um exemplo, vai. O Joaquim tem 8 anos, ele falou. Imagina ele viver a bênção dele com 48. É tipo isso. Você tem 20, 60. Você tem 50, morreu. Desculpa, irmão, tem que falar. Você pode até chegar, mas vai ser enfado em canseira. A Bíblia, a Bíblia já falou. Tá entendendo? 3, lembrando que nós estamos falando aqui, como viver debaixo do céu. Confie que até o que parece não dar certo é parte do caminho que Deus traça. Até aquilo que aos seus olhos está dando errado, está te levando para o caminho do que Deus sonhou para você. Ah, Vini, eu não acredito, me convence. Convence. O que aconteceu com José? Os irmãos foram, cuidar do gado lá. Aí o pai dele fala, o pai dele tinha dado uma túnica bonita, né? Os irmãos tudo invejoso. Porque aquilo ali simbolizava que, tipo, ele era o preferido do pai. Aí o pai, ó, vai lá ver o que seus irmãos estão aprontando. E a Bíblia conta que ele era meio cagueta, né? Ele chegava e falava, ó, pai, não vale nada, estão fazendo nada certo, não. Fazendo isso, aquilo. Aí os irmãos vê ele vindo lá, aí, ó, já vem o sonhador. Olha o sonhador vindo lá embaixo ali. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas nos tratam assim. Já vem o sonhador ali, ó. E isso pode simbolizar tantas coisas. Quando você fala um sonho seu para alguém, a pessoa fala, até parece. Irmão, o sonho é um combustível maravilhoso para você realizar as coisas na sua vida. Porque o sonho te leva pro lugar. O sonho te leva a viver o momento na tua cabeça. Primeiro tem que acontecer aqui. Se aqui não acontecer, você pode esquecer, você não vai viver. E eu não estou falando isso de pessimismo, não é. É porque quando você sonha aqui, a sua própria cabeça já começa a criar engrenagens de como você chegar lá. Mas veja José. Chega e os irmãos dele. Vamos matar ele para ver o que vai dar os sonhos dele? Aí ele chega lá, né? Dá uma olhada. Os caras pegam ele. Os irmãos dele eram tudo bonzinho, né? Joga ele dentro de um poço. Tudo tranquilo, irmão tranquilo. Irmão de boa. Cuidado, hein, Joaquim? Fica esperto. E aí, passa uma caravana de ismaelitas, né? Eles olham e falam. Cara, aí um dos irmãos, né? Que não queria, é um dos únicos que não queria fazer aquilo, fala, não, cara, do que adianta a gente deixar ele aí pra morrer? Vamos vender ele pra essa caravana, como escravo. Olha que outro irmão bonzinho. Em vez de tirar um moleque e levar pra cá, não, vamos vender ele como escravo. Agora eu te pergunto, eles achavam que eles estavam colaborando com o plano de Deus, sim ou não? Ah, Deus tinha outras formas de fazer. Tinha, lógico que tinha. Mas muitas vezes coisas ruins que acontecem na nossa vida é permissão de Deus para chegar aonde Ele quer que nós estejamos no futuro. Vende ele. Ele chega, trabalha impecavelmente em todo lugar que ele está. E aí fica a dica para você.
Não importa onde você trabalha, você tem que trabalhar impecavelmente. Ah, eu trabalho numa empresa que eu não gosto. Trabalhe impecavelmente. Deus pode estar cumprindo o propósito dele lá com você. E aí ele é vendido lá, vai trabalhar na casa de Potifar, a ponto do cara deixar ele cuidar de tudo. A única coisa que ele falou, ó, só não mexe com a minha mulher. O resto, tá, cuida de tudo aí. A mulher do cara olhou, ele devia ser um rapaz bonito e tal, ela falou que nem a Silvia, eu quero, eu quero, eu vou querer. Aí ele falou, não. Aí ela arma toda aquela cena. Aí o que que acontece? O cara vai e coloca ele na prisão. Aos olhos de Deus, eles achavam que eles estavam cumprindo o propósito da vida de José? Não. Mas José chega lá outra vez. O que que ele faz? Trabalha impecavelmente. O que que ele vira? Ele vira chefe da prisão. Resumindo, é isso. Aí, um dia, vem lá, né, os serventes do rei, né, os copeiros lá. Aí ele revela o sonho pro cara. Fala, olha, mas ó, você, né, que vai viver, se você estiver lá na sua posição, não esquece de mim. O que que a Bíblia fala? Que assim que ele foi restituído pro posto, ele lembrou de José e falou? Foi isso que aconteceu? A Bíblia fala que ele esqueceu de José. E passou mais 2 anos. Não era numa colônia de férias, não. Era na prisão. Aí um dia, tem uma treta lá. E José já tinha tido um sonho lá atrás. Olha, eu vi meus feixes. Olha, eu vi não sei o quê. Aí tanto que, né, o pai dele fala, peraí, então quer dizer que eu vou te servir, eu e os seus irmãos, nós vamos te servir? Não sei, eu só sonhei. Olha a importância do sonho. E aí depois passam-se 2 anos. Tem lá um negócio que o rei falou assim, se não revelar, eu vou matar todo mundo. Estou pagando o salário de todo mundo aqui, todo mundo vivendo bem no palácio. Agora, na hora de revelar as coisas que eu nem contei, que eu sonhei e não vou contar o sonho, vocês têm que revelar o sonho também. Vocês não conseguem? Uma coisa tão de boa assim de revelar? Só que aí Deus fez ele lembrar. Olha, lembra quando eu estava preso lá? Teve um rapaz lá na prisão que ele falou que ia acontecer e de fato aconteceu. Manda ele vir aqui. Senhor, eu vou orar. Ele não falou que ele ia revelar, ele falou, ó, eu vou orar para que Deus revele. Aí ele orou e Deus revelou não só o sonho, como o significado do sonho. E o que que a Bíblia diz que aconteceu? No mesmo dia, ele se tornou, depois do faraó, né? Era faraó, né? Depois do faraó, a pessoa mais importante do Egito. Ei, deixa eu te falar. Deus só precisa de uma tarde para ele realizar tudo que ele tem para realizar na sua vida. Só que a preparação é preciso. O José que foi jogado na cova não era o mesmo José que estava naquela tarde perante Faraó. Então você tem que entender que para viver debaixo do céu não é fácil. Vai ter processos que a gente falou de vários processos aqui hoje. Na natureza é assim, é um processo a se viver. Não é do jeito que você quer, não é a hora que você quer. É a hora que você está preparado para viver os propósitos de Deus. E partindo para a conclusão, o tempo é um presente de Deus, mas também um teste de fé. A coisa mais importante que você tem, meu irmão, não é nada que você pode tocar. É o tempo.
O tempo é a coisa mais valiosa. Quantas pessoas, por exemplo, não têm mais contato com um ente querido? O tempo não volta. O tempo é cruel. Vou falar algo aqui, mas não é para machucar a Marcela, mas ela me deu um presente que ela nem sabe. Um dia ela foi na minha casa e antes de acontecer tudo que aconteceu com meu irmão, e a gente estava conversando lá de brincadeira, comendo pizza, sei lá, alguma coisa dessa. E, e eu falei, e ela falou, não, meu pai. Eu falei, seu pai é meio brabo, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu amo ele. E ela foi e falou pro meu irmão, mano, essa bocuda. Mas ela me deu um presente, porque aí um dia eu cheguei lá, a gente foi almoçar lá, todo mundo reunido, e ela falou, o tio falou que te ama. Mano, eu fiquei todo sem graça. Mas foi a única oportunidade que meu irmão teve de ele saber que eu amava ele. Eu não tô falando isso pra machucar ela, obviamente. Eu sinto saudade dele também, lógico. Mas o que eu tô querendo mostrar com isso é que viva o tempo agora. Você já está vivendo o sonho de Deus. Só que muitas vezes a gente quer só o amanhã. Tem gente que só é feliz com o amanhã. Tantas coisas que você já tem hoje que você sonhou ontem, mas você não dá valor. Você não aprendeu a maior lição, o contentamento. Contentamento é você ser feliz com aquilo que você tem. Ah, eu não tenho ainda o que eu queria. Amém, irmão. Mas você já tem parte das coisas que você sonhou. E isso é contentamento. É viver feliz com aquilo que você tem. E hoje Deus está falando para eu te falar isso. Seja feliz agora. Não é amanhã. Não deixa para ser feliz amanhã. Mesmo porque você nem sabe se vai ter um amanhã. A Bíblia fala isso. Você pode acrescentar um côvado de vida para a sua vida? Você pode fazer isso? Você não pode, você não sabe. Então, você tem que discernir a estação da sua vida. Agir conforme o propósito divino e a essência da sabedoria bíblica. Você tem que entender, vou repetir, discernir a estação é agir conforme o propósito divino e a essência da sabedoria bíblica. Aqui uma frase chave para você fixar aí. Quem confia no Deus do tempo não se perde na espera. Quem confia no Deus do tempo não se perde na espera. Então, enquanto você espera, meu irmão, seja feliz. Aproveite o máximo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Rafaela, ela sonha em um dia morar fora. Quando ela morar fora, que Deus vai cumprir isso na vida dela, ela vai poder ver a mãe dela todo dia? Sim ou não? Pode ver pela internet, é a mesma coisa? Ela vai poder ver a avó dela todo dia? Não vai. Então, enquanto ela está aqui, o que ela tem que fazer? Aproveitar ao máximo. E muitas vezes a gente fica só pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã. E Deus está te abençoando hoje e você não consegue enxergar isso. Então, meu irmão, pergunte para si mesmo: em qual estação eu estou vivendo hoje? Em qual dessas etapas que nós falamos hoje você está vivendo hoje? Você está arando a terra? Eu sei, é difícil, né? Arar a terra no sol, então deve ser pior ainda. Você está na fase ali de colocar as sementes? Você está regando a sua plantação? Está colhendo? Não sei. Qual a estação que você está hoje? E não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, ó. Mas eu vou falar de novo. Entregue o controle do seu tempo e das suas estações ao Senhor.
Eu nem sei quantas vezes Deus já me levou a falar isso aqui. Eu tenho a impressão que eu estou sendo repetitivo quando eu falo isso. Mas entrega o controle do tempo e das estações na mão do Senhor. Decida viver com fé, paciência e ação, obediência. Vou repetir. Decida viver com fé, paciência e ação obediente no tempo presente. Decida. Eu decido, Senhor. E para concluir, talvez você menospreze isso, meu irmão, mas você não tem ideia do poder da decisão. Qualquer dia a gente vai pregar um pouco sobre isso. Meu irmão, a decisão é algo, meu Deus do céu, é algo poderosíssimo que Deus te deu. É uma ferramenta maravilhosa. Pegada sonho, assim. O sonho é um negócio curioso. Quando eu comecei a tocar, por exemplo, um breve testemunho. Eu sonhava um dia em ter um sax que se chama Selmer. Só que o sax custa 37 mil. O primeiro sax que eu tive foi meu pai que me deu. Estudei, era um veril, enfim, todo esse processo. Hoje, eu tenho esse sax. Eu posso falar, eu tenho. Mas não é a coisa mais importante da minha vida. Se eu tiver que vender ele, eu vendo, meu irmão. Não é algo que... Meu coração não está mais preso àquilo. Por enquanto, talvez, e para concluir agora, talvez você não tenha um sonho. Talvez o seu sonho te tenha. E enquanto você não tiver o sonho e o sonho não ter você, Deus não vai conceder. Desculpa eu te falar isso. Eu sei que é duro ouvir isso. E é a coisa que a gente não quer ouvir. Mas enquanto você não ser escrava do seu sonho, Deus não vai dar. Porque Deus não abre mão de você. E é isso que você tem que entender essa noite. Amém? A igreja é de pé, por gentileza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, por este tempo presente, que nós podemos, Pai, te agradecer por tantas coisas, Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida, por tantos sonhos que o Senhor já realizou entre nós aqui, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que nós podemos aqui, se eu chamasse cada um aqui para dar um testemunho, com certeza as pessoas teriam um testemunho para dizer, Pai, olha, o Senhor já realizou esse sonho. Olha, o Senhor já fez isso. Então, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem realizado sonhos nessa igreja. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor plante novos sonhos no coração, Pai, dessa igreja, Pai. Sonhos, Pai, sonhos individuais, sonhos coletivos, sonhos enquanto igreja, sonhos enquanto ministério. Senhor, eu te peço, Pai, que hoje o Senhor possa nos tratar, Pai, como um campo que precisa ser arado, Pai. Talvez essa palavra hoje, Pai, foi o Senhor arando, Pai, a terra para colocar novas sementes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro isso, que o Senhor possa, Pai, distribuir sementes de sonhos nessa igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os nossos irmãos venham sonhar, Pai. Pai, como é bom sonhar, Pai. Sonhar com ter sonhos que vêm do Senhor, que vêm do teu altar. Senhor, eu te peço, Pai, distribui sonhos nessa noite, Pai, para que no tempo oportuno, Pai, o Senhor possa colher, Pai. O Senhor possa colher esses sonhos que o Senhor plantou no coração dessa igreja. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.